Amigos, minhas amigas, e aí, terminou seu cafezinho? Vamos continuar nossa brilhante aula de habilitação. E agora a gente vai para a segunda parte da aula, né? A primeira parte da aula nós vimos aí os requisitos para cada habilitação, né? Ou seja, qual é cada habilitação, ela vai se enquadrar em qual tipo de categoria, qual tipo aí de veículo que pode transitar, conduzir com a sua respectiva habilitação. Agora, vamos para o artigo 145. Além do disposto do artigo 145, aliás, vamos para o artigo 145A. O artigo 145A, ele foi acrescentado em 2014, né? Ele trata especificamente de quê? De conduzir ambulâncias, ok. Além do disposto do artigo 145. Opa, e aí, professor? O artigo 145 foi o último artigo da primeira aula, né? Da primeira parte, né? O artigo 45, ele traz requisitos para a habilitação da categoria C, D e E, né? Ou seja, né? Para o sujeito a conduzir ambulância, ele necessita aí uma dessas categorias, C, D ou E. Para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado de reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Opa, então olha só, dois recados importantes aqui do artigo 145A. Primeiro, qual que é a habilitação mínima exigida? C, D e E. Bingo, 10, né? E aí, professor, a cada 5 anos ele vai ter que ter o quê? Um curso especializado de reciclagem. Professor, por que o legislador trouxe a data de 5 anos? É muito simples, né? Quando o condutor o condutor da ambulância, ele for renovar a sua habilitação, ele terá o quê? Ele terá que fazer um curso de reciclagem aí, específico para conduzir ambulância, né? Então tá aí, o Código de Trânsito é uma lei bastante inteligente, né? Artigo 146, né? Para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para a habilitação da categoria pretendida. Claro, né? Por exemplo, nós temos aqui, né, as categorias A, certo? B, C, D e E, né? É claro que nós temos um nível de requisitos na categoria A, aí eu quero para B. Então ele pode inclusive fazer A, B ao mesmo tempo, né? Depois da B, ele atende os requisitos aqui, somente o que falta, não precisa replicar, né? E assim por diante, né? Assim que funciona aí a regra, né? Então você vai só complementando os exames necessários para que você faça a sua respectiva mudança de categoria, né? Artigo 147, vem comigo. Um candidato habilitado deverá submeter a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem, né? Ou seja, o artigo 147 ele diz claramente quais são os exames que o candidato à habilitação deverá se submeter. E, inclusive, ele diz o seguinte, nessa seguinte ordem, ó, na seguinte ordem. Ou seja, o legislador colocou aqui o roteiro, né? O passo a passo, né? Então, qual que é o primeiro exame que ele deverá ser submetido? É óbvio, né? Um exame de aptidão física e mental. Vai verificar se ele está bem mentalmente, né? Ou ele tem a aptidão física aí para conduzir o veículo, né? Esse é o primeiro, né? Passado essa primeira etapa, ele passa para o segundo exame, né? Que vai ser a prova escrita sobre legislação de trânsito, né? Então, a prova escrita sobre legislação de trânsito, claro, se ele vai conduzir, nós temos que ter uma ideia central, que ele deva conhecer o quê? As legislações do Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive é objeto da nossa aula, né? Professor, essa aula aqui, professor, o cara passa no teste voando, né? Com certeza, né? Este curso aqui, artigo a artigo por CTB, ele dá muito mais requisitos do que o necessário, pode ter certeza disso, né? E agora, professor? Então vamos lá, pela ordem, aptidão física e mental, prova escrita sobre legislação de trânsito, noções de primeiros socorros conforme regulamentação do CONTRAN e, finalmente, nós temos aí a tão temida direção veicular. Aqui é a famosa prova prática, né? Realizado na via pública em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se, né? Então aqui é a prova de direção veicular, é a prova prática, né? Detalhe,
realizado na via pública, ou seja, para simular uma situação real, né? Em veículo da categoria para a qual estiver habilitando. Então está aqui para vocês os exames, é 1, 2, 3, 4, né? E aí, professor, o que eu tenho que saber? Você tem que memorizar isso aqui e, além disso, na sequência, se a gente for analisar, a prova de direção veicular tem que ser a última, né? Por quê? Porque ela vem consagrar todos os conhecimentos anteriores, né? Parágrafo 1º. Os resultados dos exames de identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASH. Né? Professor, o que vem a ser o RENASH? Né? RENASH é o Registro Nacional da Condução da Carteira de Habilitação. Né? O Registro Nacional. Nós temos o RENAVAM, que é o nosso cartório, entre aspas, para o quê? Para a propriedade dos veículos. Aqui não, aqui é o RENASH. Então você foi lá, retirou sua primeira carteira de habilitação, você vai ter um cadastro no RENASH, apenas um, né? Então ali vai estar toda a sua vida pregressa sobre o trânsito, todas, né? Ah, professor, renovei a minha habilitação, vai estar lá. Professor, tive suspensa a minha habilitação, estará lá no seu prontuário individualizado. Então o RENASH é o sistema que vai controlar e gerenciar as carteiras de habilitações. Vem de novo, ó. Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores, ou seja, quem fez parte da banca, serão registrados no RENASH, né? Parágrafo 2º, né? Vem comigo aqui. Isso aqui diz o tempo de renovação, né? Parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos. Né? Professor, será preliminar, nós estamos estudando o quê? Habilitação, ou seja, ele vai ocorrer primeiro, nem precisava dizer isso porque nós já temos lá. Então ele será preliminar e o prazo de renovação do exame será a cada 5 anos. Então, cada 5 anos vai ser o prazo coincidente com o prazo de validade da sua CNH, ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade no local de residência ou domicílio do examinado. E aí, professor, alguns recados importantes. Então é o seguinte, normal, via de regra, o exame de aptidão física e mental é a cada 5 anos, né? Então, a cada 5 anos você vai ser submetido a novo exame, né? Ok. Professor, e aí? Aí, claro, né, o exame de aptidão física e mental, com o decorrer do tempo, com 65 anos de idade, né? Então entende-se que já tem uma saúde um pouco mais debilitada, o legislador sabiamente trouxe obrigatoriedade a cada 3 anos. Professor, aonde que eu vou fazer isso, né? Claro, você vai fazer no local de residência ou domicílio do examinado, né? E aí, professor, parágrafo 2º. O parágrafo 2º tem sido aí bastante comentado aí pelos os simpatizantes aí do presidente Jair Bolsonaro, né? Que ele pretende aí aumentar de 5 para 10, né, o prazo de validade da carteira de habilitação. Eu, pessoalmente, professor Luiz Antônio, sou 1000% a favor disso, né? Quando eu tirei a minha carteira de habilitação, tá? Eram 5 anos, isso foi antes do CTB, a minha primeira reunião, mas a minha esposa, que tirou um pouco antes de mim, a habilitação dela, quando ela foi retirada a habilitação dela, não eram 5 anos, gente, eram 20 anos, né? Então já foi até 20 anos, cara. Então é o seguinte, eu acho que 5 anos aí é muito pouco realmente, né? Aí tem que estudar uma possibilidade para verificar essa questão da aptidão física e mental, né? Porque em 10 anos ele pode mudar, né, a sua condição física, né? Mas aí tem a fiscalização de trânsito, tem os agentes de trânsito aí que estão todos os dias aí com o pessoal, dá para verificar essas condições, né? Mas eu sou favorável. Agora, resta dizer que se você vai aí, se o código vai abrir mão aí, né, o sistema dessa arrecadação bilionária aí, que tem aí a renovação a cada 5 anos, né? Ok, feitos os comentários, vem comigo, vamos continuar aqui no artigo dos exames, né? O exame previsto no parágrafo 2º, tá? Incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que ele se submeter ao condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação, né? E aí, professor, o parágrafo 3º, nós temos vários comandos importantes aqui que a gente vai passar a descrevê-los um a um. Primeiro comando, né? Então é o seguinte, lá nós temos aqui, ó, o parágrafo 2º. Então, o parágrafo 2º ele fala da aptidão física e mental. Então, dentro da avaliação
avaliação física e mental. Na avaliação física, né, um dos elementos aí avaliados é, claro, né, é a visão, né? Inclusive a visão é um dos sentidos aí mais importantes para conduzir o veículo, tá? Então é a visão. Sem a visão, você não pode conduzir veículos, né? E mental também você vai incluir aqui a avaliação psicológica. E aí, professor, agora o assunto é avaliação psicológica, né? Então a avaliação psicológica vai se adentrar na onde? Na aptidão física. Já. E aí, professor? Primeiro, para a primeira habilitação, atenção, para a primeira habilitação, o exame psicológico é obrigatório a todos, né? Bingo, ponto final. O que mais, professor? Agora, aonde que vai ser também obrigatório a avaliação psicológica? Quando o condutor exercer atividade remunerada do veículo. Então, quando ele exercer a atividade remunerada do veículo, ele vai ter que estar sendo submetido aí ao exame psicológico aí a cada renovação aí de sua habilitação. É isso que diz aí, né? Isso que diz o parágrafo 3º. Bacana? Continuando, parágrafo 4º, vem comigo. Quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no parágrafo 2º, que é de 5 e 3, poderá ser diminuído por proposta do perito examinador. Então, o perito examinador, ele pode até aprovar lá a avaliação médica do candidato, mas ele verifica isso. Opa, mas esse candidato aqui, ó, eu tenho indícios de deficiência física, então eu vou autorizar o cara para 2 anos. Pode. Então daqui 2 anos o sujeito vai ter que passar novamente aí pela via sacra do Detran, né? Parágrafo 5º, vem comigo aqui, né? Atividade remunerada. Professor, essa atividade remunerada é exatamente essa aqui? Sim, atividade remunerada. O que diz aqui o parágrafo 5º, né? Ele diz o seguinte, o parágrafo 5º do 147, né? O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito, né? Professor, aonde que vai estar incluída essa informação, né? Essa informação, ela será incluída aonde, né? Na Carteira de Habilitação, lá nas observações. Ah, professor, quem que exerce isso? Por exemplo, taxista, mototaxista tem essa. Para eles exercerem essas profissões aí, eles terão que ir lá no Detran, falar, ó, eu exerço atividade remunerada, vai pagar umas taxinhas lá, e ele vai incluir, vai emitir uma nova CNH, já com aquela observação para vocês. Então tá aí, é obrigado aí, né? É obrigado. Uber também? Sim, a Uber obriga também aí esse registro aí da atividade remunerada. Você já sabe, se você exerce atividade remunerada, você vai estar sujeito aí o psicotécnico aí, o exame de avaliação psicológica a cada renovação, né? Bacana, né? Então tá aí. Ok, fechou. Bingo, né? 10, né? Artigo 147-A. Ah, professor. O que trata esse artigo? Esse artigo trata o candidato com deficiência auditiva. Puxa vida, professor! É? O cara é surdo, professor, ele não ouve. É? Ele não vai ouvir a buzina. Ele não vai ouvir a buzina, né? Ele é surdo. Mas ele pode conduzir. Ele pode conduzir veículos? Sim, ele pode conduzir veículos. Por quê? A ideia é simples. Qual que é o principal sentido necessário para a condução dos veículos? É a visão. É a visão. Então, a visão é o principal sentido necessário. Então, inclusive, né, isso aqui foi garantido em 2015, né, seguindo, claro, a tendência mundial nesse sentido. Então, respondendo a pergunta, é possível, ele pode sim. Tá? Vem comigo. Ao candidato com deficiência auditiva, é assegurada acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologia assistivas ou de ajuda técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147, tá? E você já sabe quais são os exames, né?
desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em libras, né? E, finalmente, aí, é assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete de Libras para acompanhamento em aulas práticas e teóricas, né? Então, é garantido aí o direito do candidato com deficiência auditiva e nós percebemos que o legislador ainda trouxe a possibilidade de trazer exames aí específicos para ele, né? E aí, professor, vem comigo aqui, né? Artigo 148, né? Vamos lá. Artigo 148. Professor, estamos falando de exames de habilitação, né? Então, nós temos o quê? Nós temos exames médico, né? Físico e mental, é o primeiro, tá? Nós temos o exame teórico, que é a prova de legislação do trânsito, tá? Nós temos aí noções de primeiros socorros e nós temos o quê? A prova de direção veicular. Aí ele está falando aqui, ó, artigo 148. O artigo 148 trata de quem pode aplicar esses exames. Os exames, no plural, os exames de habilitação, exceto de direção veicular, ou seja, o comando do artigo 48 não vai atender os exames de direção veicular, que é a famosa prova prática. Poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas, credenciados pelo órgão executivo de trânsito dos Estados Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, né? Professor, o que quer dizer isso, professor? É simples, por exemplo, uma autoescola, ela pode se credenciar junto ao DETRAN para a aplicação da prova teórica. Pode? Com certeza, né? Então, com certeza isso que, na verdade, acontece, né? É claro que vocês vão ter que vai ter que cumprir a resolução 162, né? 168, né? E na resolução 168, você vai ter lá a carga horária mínima estabelecida pelo curso, né? E depois que você frequentar regularmente as aulas teóricas, né? Você vai ser submetido à prova teórica que diz aqui o CTB. Ok? Vem comigo aqui. A formação de condutores, né? Olha agora ele fala da formação de condutores, deverá incluir obrigatoriamente curso de direção defensiva e conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionado com o trânsito, né? Ou seja, naquele curso teórico, então o curso ele é obrigatório, né? Então como é que é? Você tem um curso, do curso você tem a prova, você tem que a participação do curso é obrigatória. Por quê? Porque na participação do curso você vai ter, noções sobre primeiros socorros. No curso você vai ter noções de direção defensiva. Professor, o que significa direção defensiva? Direção defensiva você vai ser mais do que prudente no trânsito, né? Então, ele vai te passar determinadas posturas na qual que vai te proteger e vai evitar trânsitos aí, claro, proteger também todos os usuários do trânsito. Então, direção defensiva, esse aqui vai ser pauta também lá do curso de condutores, né? Formação de condutores, né? O curso de formação de condutores, esse que é o nome, tá? Então, a pauta dele, você vai ver assuntos de direção defensiva, conceitos básicos de proteção ao meio ambiente, você vai ver também noções de primeiros socorros e, claro, nesse curso de formação que é obrigatório, tá? Você vai ver também noções de legislação de trânsito, né? Ao candidato aprovado, será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Ou seja, né, isso aqui também é novidade aqui do CTB, né? É novidade do CTB. Antes não. Antes, na minha época, você vai lá, fazia a carteira de habilitação, é aprovado, já saía com a CNH na mão. Acabou, bingo, pronto. Virou a página, né? Agora não. Agora ele diz o seguinte, olha, a Carteira Nacional de Habilitação é um documento muito sério, então você vai ter que provar. A sua avaliação, tá? O seu exame ainda perdura por 1 ano. Então você vai ter, antes da habilitação, a permissão para dirigir, tá? Com validade de 1 ano. Você vai ter a permissão para dirigir com a validade de 1 ano, né? Tudo bem, professor. Como é que eu consigo a bendita CNH? A parágrafo 3º.
será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou que seja reincidente em infração média, né? Ou seja, o cara quer que ele realmente seja o que? Um respeitador das regras e das normas, né? Então, aí você tendo um prazo de 1 ano aí, você não pode ter nenhum tipo de infração administrativa como essa, ó. Natureza grave, gravíssima ou reincidente em infração média, né? Então tá aqui. Então, professor, regra geral, né? Em linhas gerais aqui. Então, acesso é o quê? É a A, né? É a A, desculpa, é a B. Aí da B você tem que ficar 1 ano. Depois de esse 1 ano coincide com aquela carência, aí você pode caminhar para quê? Para C, para D e para E, claro, respeitando os respectivos critérios e os respectivos prazos aí que você tem aí que aguardar, né? Tudo bem, pessoal? Bacana, né? Vamos lá, parágrafo 4º. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto do parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Professor, não entendi, eu gosto só de exemplos. Tudo bem, você está com a sua carteira, com a sua permissão para dirigir, né? Permissão aí, né? Você está com essa permissão. Você recebeu. No 12º mês, no último mês, né? Lá, você se envolveu aí em uma infração gravíssima. Ou seja, você perdeu, né? Você perdeu, o que acontece? Você vai ter que fazer toda a via sagra. Deverá reiniciar todo o processo de habilitação. A não obtenção da CNH, tá? Tendo em vista a incapacidade do atendimento do disposto no parágrafo anterior, ou seja, no prazo de 1 ano você cometeu uma infração grave ou gravíssima, ou seja, reincidente na média, né? Obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Professor, mas isso aí não é justo? É justo sim, né? Ok, vem comigo. E finalmente, parágrafo 5º aí, né? Ele traz aqui uma exceção quanto ao exame médico, né? O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentem o cartão saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento da Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental, né? Então, aí se o cara aí é das Forças Armadas aí, ou do Departamento da Aeronáutica Civil, ou ele é militar ou civil, se ele tem esse cartão saúde, claro que aí ele estará o quê? Apenas isento da prestação do exame de aptidão física e mental, né? Por quê? Porque já tem lá, né? Ali, inclusive esse exame aqui é pago, né? Então se ele apresentar o comprovante, né, de acordo com as regras do CONTRAN, ele não vai pagar essa despesa aí, ele vai adiantar, né? Bacana a regra específica, né? E aí, professor, agora vamos continuar aqui, vamos falar de um novo exame aí, tá? Esse exame aqui antes não era obrigatório, tá? Esse aqui não era um exame obrigatório para o porte e manutenção da CNH, né? E foi incluído em 2015, né? Então, em 2015, a lei alterou o CTB e ele está exigindo o quê? Os exames toxicológicos, né? Professor, esse exame toxicológico para quê? Vamos lá para o popular, né? Para verificar se o cara não tem, aí não utilizou o consumo de drogas ilícitas, né? Drogas ilícitas, né? Então vem comigo, né? 148A, é dos exames toxicológicos, né? Os condutores das categorias, atenção, ó, só aquele cara, né, que exerce o quê? O cara que tem categoria C, o cara que tem categoria D e E, é aquele cara que tem o quê? Que tem aí, o cara que tem aqui, que exerce o quê? Profissionalmente essa profissão, né? Então ele vive aí do trânsito, são profissionais, né? Teoricamente, né? Deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da carteira nacional de habilitação. Então, se na prova só falou que cada categoria B foi exigido exame toxicológico, vai marcar falsa. Por quê? Porque o exame toxicológico é um requisito apenas para as categorias C, D e E. Outro ponto importante que eu tenho que passar para vocês, ó. Ele é necessário tanto na habilitação para qualquer uma dessas categorias e também para a sua respectiva renovação, tá? O exame que trata este artigo buscará aferir consumo de substâncias psicoativas que,
comprovadamente comprometem a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, tá? Mínima de 90 dias, né, das normas do CONTRAN. Então, ó, vamos lá. Então, esse exame, qual que é o objetivo dele? Aferir consumo, né, de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção. Então tá aqui, então ele vai o quê? Psicoativas, né? E aqui, pessoal, aí aqui entra cocaína, isso aqui entra maconha, tá tudo, né, cara? Então o quê? Porque é uma droga psicoativa, né? Ok. Aí no parte final ele fala da janela. E deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, né? Mínima de 90 dias, né? Ou seja, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, né? Abril. Ó, no dia 1º de abril você fez o exame. Significa dizer o seguinte, ó. Nesses 90 dias, se você consumir qualquer coisa, ele vai cair, ele vai pegar, tá? Ele vai pegar esse exame toxicológico. Ah, professor, eu consumi, eu confesso, professor, que eu consumi 150 dias antes. Eu já sabia que eu ia fazer esse tal de exame, aí eu fiz uma abstinência, professor, 150 dias. Porque senão eu não vou poder ter minha carteira, não vou poder trabalhar. Não, não deve trabalhar mesmo, isso que eu digo para você. E aí, professor, pode pegar? Claro que pode. Então o exame, ele é seguro nesses 90 dias. Agora, se consumiu antes, pode estar sendo aí, com certeza aí, constatado positivamente o consumo dessa substância psicoativa aí. Então, no mínimo, tá? No mínimo, né? Não é que você pode ficar aí 90 dias sem consumir. Deixou bem claro o legislador nesse ponto, né? Os condutores das categorias C, D e E, com carteira nacional de habilitação com validade de 5 anos, deverão fazer o exame previsto para o primeiro de 2 anos e 6 meses a contar da realização do disposto nesse caput, né? Então aqui, ó, os condutores das categorias D, C e E, com carteira nacional de habilitação com validade de 5 anos, deverão fazer o exame previsto tal em 2 anos e 6 meses a contar da realização do disposto do caput, né? Bacana, né? É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame que trata o caput, nos termos das normas do CONTRAN, né? E aí, pessoal, claro, né? Então tem que ter o quê? A gente sempre tem... No Brasil, a nossa Constituição, ela garantiu o direito ao contraditório e à ampla defesa, né? Então, no exercício desse seu direito aí, você foi lá, testou positivo. E aí, professor? Cara, você tem direito à contraprova. O que é a contraprova? Você pegar aquela amostra, né, e ir para um outro laboratório, o laboratório o quê? Fazer a contraprova daquele resultado, né? É a repetição do teste, né? E claro, você pode também entrar administrativamente, né? Fala, não foi, isso aqui tá errado, não tem nada disso aí, eu não consumi por isso, pronto, acabou, né? Tá aí para vocês aí, né? Vamos lá, parágrafo 5º, né? Parágrafo 5º ainda. A reprovação do exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir. Puxa, professor, o cara pegou pesado. Não é que pegou pesado, isso mesmo, né? Ó, foi lá, né? O cara tem categoria E, por exemplo, né? Testou positivo. Cara, você vai ter que o quê, ó? Suspensão do direito de dirigir. Você tem que ser punido por isso, né? Pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão do resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades ainda que acessórias, né? Então o cara foi lá, testou positivo, primeira consequência está aqui, ó, suspensão do seu direito de dirigir. Qual que é o prazo da suspensão? 3 meses, ok? Condicionado ao levantamento, à realização da suspensão ao resultado, né? Ou seja, ele vai ter que fazer um outro exame,
Ah, vamos lá, ele foi lá, testou positivo, ok, bacana, ok, não entrou com recurso, não pediu contraprova, nada. O que acontece com ele? A sua CNH, ela estará o quê? Suspensa automaticamente por 3 meses. Passados 3 meses, eu quero voltar a dirigir. É automático? Não, não é automático, porque ela é condicionada ao quê? Ao novo exame. Você fez novo exame, testou negativo, aí você vai readquirir a sua amada CNH. Isso que diz o parágrafo 5º. Parágrafo 6º, vem comigo. Né? O resultado do exame somente será divulgado para interessados e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 68 da CLT. Né? Opa, e aí, professor? Vamos lá. Antes, vamos ler de novo. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado. Então, o cara foi lá, né, ele testou positivo, e aí? O laboratório, ali está obrigando o laboratório, que deverá dar o resultado apenas para o interessado, né? Por quê, professor? Ele não vai denegrir a imagem do cara, o cara testou positivo, pô, né? E não poderá usar na CLT. O que diz a CLT? Vem comigo. E não poderá, ó. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento. Ok, exame admissional ou demissional, tá? Só que aqui está dizendo o que? O exame toxicológico, que é esse de cima. Quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. Poxa, professor, o que o cara fez aqui no parágrafo 6º, né? Ele tirou o aproveita. Como assim, professor, aproveita, né? Então, esse exame aqui da sua renovação, ele não poderá ser utilizado nem para o exame admissional e nem para o exame demissional. Lá na empresa, ele vai ter que fazer um novo exame. O que ele quis com isso aqui? Que o exame toxicológico ficasse no âmbito aqui do trânsito, né? Ok. Parágrafo 7º, vem comigo, né? Vem comigo aqui. O exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados pelo Denatran, perdão, nos termos das normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos, né? Professor, ó, o exame será realizado em livre concorrência. O que acontece, né? Então nós temos o Denatran, que é o órgão executivo máximo, está lá. Ele vai o quê? O Denatran, ele vai credenciar dezenas e dezenas de quê? De laboratórios no Brasil todo. Cada laboratório desse credenciado entende-se que ele tenha plenas condições técnicas e operacionais para atender os Detrans. Está lá. Então está lá. Então ele vai lá, ele vai credenciar. Aí ele fala livre concorrência. Quando ele coloca essa palavra livre concorrência, significa dizer que nenhum laboratório terá exclusividade. Então vai dizer o quê? Livre concorrência, né? Livre concorrência. Então ele vai, quanto mais laboratórios o Denatran aí ele credenciar, vai ser melhor, né? Quanto mais ele credenciar, vai ser melhor. Por quê, professor? Porque o preço vai baixar, porque o que? É livre concorrência, né? Agora, ele diz, né? Os Detrans são vedados, eles não podem fazer o quê? Primeiro, então o Detran não pode fixar preços para os exames. Né? Claro, o exame aí é o toxicológico, né? Por que não pode? Porque se ele escolher, não vai ser livre concorrência, vai ser um preço controlado. É o contrário de livre concorrência, né? Limitar o número de empresas e o número de locais em que a atividade pode ser exercida. Então ele vai limitar, né? Não pode limitar. Ó, não pode limitar. Por quê? Quanto mais empresas se habilitarem para a realização desse exame, mais o valor vai cair. Rapaz, isso aqui chegou a ser R$800 esse exame aí, cara, né? Hoje está R$150 aí, né? Um preço mais acessível, né? Não pode estabelecer regras de exclusividade territorial. Óbvio, se ele estabelecer regras de exclusividade territorial, ele está indo contra o princípio da livre concorrência. Então, isso aqui é o laboratório. Quem vai fazer o parágrafo 7º, né? Artigo 149, ele foi vetado lá na lei original, né? E agora, pessoal, vamos lá, 149, 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior. Professor, qual que é o artigo anterior? É o 149.
vetado, tá escrito errado aqui, né? Vedado, né? É vetado, né? Tá errado esse cara aqui, ó. É vetado, tá vedado aí, no final da aula eu corrijo pra galera. Então ele foi o condutor, então ele não existe, né? O condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a ele ser submetido conforme normatização do CONTRAN. Então ele quer o seguinte, o condutor, todos os condutores aí terão que ter o curso de direção defensiva e primeiros socorros aí, ele vai ter que ser submetido a esses exames, né? Ok, né? Parágrafo 1º, único, né? A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer o curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros, conforme a normatização do CONTRAN. Ou seja, aqui os profissionais, as empresas aí de logística, as empresas de transporte, né, são obrigadas pelo CTB o quê? A oferecerem o curso, tá, de direção defensiva, primeiros socorros e outros, né? Esse outros, ou seja, algo aí que vem aí também contribuir com a formação do condutor. Então ele não deixou fechadinho, deixou aberto, né? Vamos lá. No caso de reprovação do exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois decorridos 15 dias da divulgação do resultado, né? Professor, eu não entendi, cara. É fácil, né? Então é o seguinte, o cara reprovou na prova escrita. O cara reprovou na prova prática, né? Ele pode repetir? Sim, ele pode repetir 15 dias depois da divulgação do resultado, né? Ah, professor, o povo reprova? Reprova, cara. O povo reprova, né? Artigo 152, né? O que trata o artigo 152? O artigo 152 vai falar o quê? Da comissão lá do exame de direção veicular, ou seja, da prova prática, né? O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada de 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Então, a comissão são sempre 3 membros aí que vai atestar, que vai testar aí a sua prova prática, que é a prova de direção veicular. Parágrafo 1º. Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida do candidato, né? Então, pelo menos um deverá ser, né, habilitado na categoria igual ou superior à pretendida do candidato, né? Isso aqui é mais específico para o cara que vai para a categoria E, né? A categoria E, né, ele exige muito mais, né, para o cara ter a categoria E, né? Então, o que acontece da categoria E, né? Da categoria E. Olha só, da categoria E, né? Então, pelo menos, a comissão é 3, pelo menos um deles da comissão deverá ser da categoria E. Isso pode cair na prova, cara. O cara vai falar que todos deverão ser igual ou superior ao do cara lá, do candidato. Não, é o contrário, né? Parágrafo 2º, uma exceção agora aqui, ó. Nós estamos trabalhando o quê? O artigo 152. O artigo 152, ele fala da direção veicular. O parágrafo 2º, ele vai retirar um certo grupo de pessoas que estão liberadas para fazer a direção veicular. Quem são esse grupo de pessoas? São os militares, né? Olha só. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos da segurança pública da União nos estados DF que possuírem curso de formação de condutor ministrado por suas corporações serão dispensados, tá? Serão dispensados para a concessão do documento de habilitação os exames aos quais houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Então está aqui para vocês, né? Então esse pessoal aqui da Força Policial, desde que eles fizeram a formação de condutor e foram aprovados, né, nas suas corporações, né, eles estão liberados para ter a direção veicular, a prova de direção veicular. As pessoas falam que eles têm direito o quê? As pessoas falam que eles têm direito à habilitação. Negativo. Eles têm direito só o quê? De não fazer a prova prática. Parágrafo 3º. Vem comigo. O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa que trata o parágrafo 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante
chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados, né? Ou seja, o legislador aqui está trazendo uma burocracia para o cara comprovar que ele fez aquele curso, né? Para ele ficar isento, né? Então tá aí para vocês aí. Isso aqui foi uma exigência de 2016, isso leva a crer o quê? Que tinha muito rolo, né? Porque se não tivesse muito rolo, o cara não tinha incluído isso aqui no código, né? Já acontecia normalmente, né? Vamos lá, artigo 153, terminando, vem comigo, né? O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação dos seus instrutores, examinadores, que serão passíveis de punição conforme regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN. Ou seja, o artigo 153, ele vai tratar do quê? Dos seus instrutores, né? Então ele está lá, ele vai ter, todos os seus instrutores vão fazer parte do seu prontuário, né, que vai constar lá no RENASH, né? Lá no RENASH vai constar esse cara aí, vai constar esse cara lá. Agora, se fizer qualquer coisa, ele vai ser o quê? Ele é passível aí de quê? De punição. Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores, examinadores, serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade conforme falta cometida. De novo, quais são as punições dos instrutores? Advertência, suspensão, cancelamento da autorização. Então, todos os instrutores, qualquer pessoa que venha trabalhar, quer trabalhar como instrutor, ele vai ter o quê? Ele vai ter que solicitar a autorização do DETRAN, né? Então, o DETRAN que define isso. A gente vai falar sobre isso, né? Vem comigo aqui. Olha só. Artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta, né? Ou seja, o legislador fez questão de identificar os veículos. Claro que todos já passaram por isso, né? Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser fixada ao longo de sua carroceria a meia altura faixa branca removível de 20 centímetros de largura com as inscrições autoescola na cor preta, né? Então aí para vocês, né? Então um é na formação de condutores e outro para aprendizagem, né? São as aulas aí. Então esse aqui é o artigo 154, né? Artigo 155, tá? Vem comigo. A formação de condutores do veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos estados DF, pertencente ou não à entidade credenciada, né? Então é o seguinte, qualquer um pode se credenciar junto ao DETRAN para fazer parte dessa família de formação de instrutores. A formação do condutor de veículo automotor será realizado por instrutor autorizado. Instrutor autorizado. Quem que vai autorizar o cara? Pelo DETRAN. É o DETRAN que faz isso. Esse cara, ele pode pertencer ou não à entidade credenciada. Ele pode pertencer ou não ao DETRAN. Ele pode ser um particular. Claro, eu conheço várias pessoas que fazem isso, né? Para trabalhar como instrutor autorizado. Instrutor autorizado, ele vai trabalhar no quê? Na formação do condutor. Parágrafo único. A aprendizagem será expedida a autorização para aprendizagem. Olha aí. Ao aprendiz será expedida a autorização para aprendizagem. Por quê, professor? Ele vai ter que fazer o seguinte, ele está aprendendo a conduzir. Tudo bem que o carro é caracterizado, né? Mas ali ele, naquele carro, vamos lá, pela regra, pela lei, ele tem permissão ali? Ele tem CNH? Não, então ele não poderia fazer isso. Mas se ele não praticar, ele nunca vai conseguir passar na prova, né? Então, professor, o que acontece? O que ele fez? Olha, então neste caso aqui,
o cara, ó, ele vai receber uma autorização para a aprendizagem. Aí, com essa autorização para a aprendizagem, ele poderá conduzir, tá, o veículo apropriado aí da autoescola para aprender a conduzir, né? De acordo com a regulamentação do CONTRAN, após aprovação nos exames de aptidão física, mental, primeiros socorros e sobre a legislação de trânsito. Então, ele vai receber a autorização da aprendizagem, ou seja, ele vai começar a ter a sua formação de condutor de veículo após aprovado aí nos exames anteriores, física, mental, primeiros socorros e a prova teórica aí, que é a legislação de trânsito, e claro também ele é obrigado a passar pelo curso aí de formação de condutores, né? Ótimo, né? Artigo 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviços pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Então, aí ele trata aqui o artigo 156, né, que o CONTRAN vai definir as regras aí para credenciamento das nossas autoescolas, né? 157, vetado, né? 158, né? Agora ele vai, como que pode acontecer, como é que pode ocorrer a nossa aprendizagem? A aprendizagem só poderá realizar-se, 2 pontos. Primeiro, nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. Segundo, acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. Ó, gente, isso aqui é aprendizagem. Essa aprendizagem aqui, ele está pilotando o veículo, ele está conduzindo o veículo com aquela autorização de aprendizagem, tá? Então, o legislador fez questão de colocar o quê? Limites, regras para o atendimento disso. Ele não pode ficar aí tranquilo, né? Então, ele só pode fazer nos termos, horários, locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. Acompanhado o aprendiz com o instrutor autorizado. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante. Então, o legislador autorizou aí a condução de mais um acompanhante, só apenas um acompanhante. Parágrafo 2º, né? Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente, né? Porque à noite, para situações aí, para umas situações reais à noite, né? Período noturno, né? Onde você tem aí menor visibilidade, né? Ok. Artigo 159, vem comigo. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos nesse código, conterá fotografia, identificação, CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Ou seja, o trabalho do 159 aqui é trazer os requisitos da CNH, né? Então aqui foto, né, CPF, identificação, e uma coisa muito interessante, terá fé pública equivalente a documento de identidade, né? Eu mesmo, eu faço isso. Eu tenho um RG, claro que eu tenho um RG, o meu RG fica na minha casa, guardadinha, bonitinha. Eu só utilizo a minha carteira de habilitação. Por quê? Porque ela tem fé pública. Ela substitui o RG. O que acontece? Eu já perdi a minha carteira de habilitação. É muito mais fácil você solicitar a segunda via no Detran do que você solicitar a sua segunda via do RG. Aprenda esse macete comigo, né? Parágrafo primeiro, é obrigatório, tá, dar permissão para dirigir ou carteira, é obrigatório o porte, tá? Então, mesmo você habilitado, tá, se você esqueceu a carteira, você está infringindo aqui em penalidades, tá? Você vai ter que ter porte obrigatório, né? Quando o condutor estiver na direção do veículo. Ah, professor, eu estou no passageiro. Então, se está no passageiro, não precisa levar sua permissão e nem sua CNH, né? Parágrafo 3º, a emissão de nova via de carteira nacional de habilitação será regulamentado pelo CONTRAN. Ok, né? Sem muitos efeitos, né? Parágrafo 5º, a carteira nacional de habilitação e a permissão para dirigir
somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Tá? Então, professor, eu vou tirar uma cópia autenticada só para garantir. Não, não adianta, você tem que andar sempre com o original e, inclusive, não pode nem plastificá-las, né? Sexto, a identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a autoridade expeditora serão registradas no RENASH. Então, toda a sua carteira, né, a carteira nacional, tudo vai estar onde no RENASH. RENASH vai estar seu prontuário de condutor. A cada condutor corresponderá um único registro no RENASH, agregando-se nele todas as informações. Então, cada condutor vai ter um único registro. Professor, eu tinha carteira de habilitação, ela venceu, eu fiquei 10 anos sem ter, professor, e aí? E aí, quando você fizer nova habilitação, vai recuperar o seu número lá do RENASH, porque o prontuário ele é único. Cada pessoa, cada condutor, um único prontuário, né? A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após a quitação de débitos constantes do prontuário do condutor. Por exemplo, o cara lá, né, ele tem aí 5 infrações de trânsito não pagas, né? Ele vai renovar. No ato da renovação, ele vai ter que quitar todos os seus débitos, né? Infelizmente, né? Parágrafo 10º. A validade da Carteira Nacional de Habilitação será condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Professor, então, se o exame são 5 anos, validade 5 anos, né? Se o exame de 3 anos, vai ser a validade de 3 anos, né? Vamos comigo aqui. O último parágrafo desse artigo, né? A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na vigência do Código anterior, será substituída por ocasião do vencimento do prazo para a revalidação do exame de aptidão física e mental, ressalvados os casos especiais previstos nessa lei. Então, aí, o que está falando aqui para você fazer a renovação, né? Não, a vigência do código anterior. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma regra de transição que eu, professor Luiz, caiu nesse cara aqui, né? 160, né? Vem comigo. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, olha aí, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença, né? Então, se ele foi condenado por delito de trânsito, ele vai ter que fazer novamente todo o processo de habilitação. Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da autoridade executiva estadual de trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor. E, finalmente, no caso do parágrafo anterior, a autoridade executiva estadual de trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação dos exames realizados. Então, ele pode aprender aí, ele pode estar aprendendo nesse caso específico aqui do acidente grave, né? E aí, professor, finalizamos aí a nossa segunda parte aí dessa aula aí de habilitação. A habilitação sempre cobra uma outra questão na prova, né? Vem comigo, vamos lá, encerramento de sempre. Surpreenda a todos aqueles que não esperavam nada de você, né? É isso mesmo, né, cara? Surpreendam a todos aqueles que não esperavam nada de vocês, né? Aí, cara, um depoimento pessoal, né? As pessoas, né, não são todas, claro, né? Elas não colocam fé nas outras pessoas. Esse aí. Subestima o cara. Aí, quando isso acontecer, você tem que surpreender esse sujeito. Esse aí é gostoso. Isso eu já passei isso na pele, cara, né? Ninguém dava nada por nós, né? E aí você vai trabalhando, aí de repente o cara leva aquele susto, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.